iniciando mais um podcast aqui com Cindy Hotéis, capixabando hoje um assunto para você que é da hotelaria, que tem uma pousada, que tem um hotel, um assunto muito importante. A gente vai ter notícias muito esclarecedoras hoje aqui para quem ficou aí em dúvida dessa questão de horário de check-in, de check-out. Será muito esclarecedor o nosso podcast de hoje. Check-in, check-out e compliance. Nome esquisito, né? Nome diferente. A gente já começa perguntando o que é isso, gente. Compliance. Significa o que é isso? Nossos convidados hoje, Vitor Passos Costa, advogado, assessor jurídico do Cindy Hotéis, e a Graziele Fraga Reis, que é gestora do Champanhar Praia Hotel, aquele hotel delicioso que eu já fiquei algumas vezes, maravilhoso, na Praia da Costa. Bom, eu não vou nem falar a ficha técnica de vocês aqui não, tá, Graziele? Vamos direto pro assunto, porque isso chegou como notícia e é claro que temos muitas dúvidas, especialmente, acho que quem é da hotelaria, né? Qual foram as mudanças que aconteceram? Primeiro, esse nome difícil aí, ô Grazi. Compliance. É francês esse nome, gente? Por que coloca nome esquisito e diferente pra gente? Isso significa o quê? Compliance são as regulamentações, a transparência que o empreendimento tem que ter para com os clientes, né? Então, você precisa deixar tudo bem claro, as regras bem definidas. Uau! E quais são essas novas regras, doutor? Um monte. Tá mais difícil para o empreendedor, para o gestor? Não necessariamente. Como a Grazi falou, o compliance, ele começa exigindo que os hotéis tenham transparência nas regras, coloquem tudo que o hóspede precisa saber no seu site, no seu aplicativo de reserva, de preferência em murais na recepção, enfim. Primeiro é um movimento, não é exatamente uma regra, é um movimento que define isso. Hotel, seja transparente, coloque tudo que o cliente e o hóspede precisam saber, onde ele pode ver. Visível. Esse é o compliance. E a gente pode começar com essa regra de check-in. A regra de check-in é a mais nova, né? A hoteleira está aqui para poder reclamar. Mas não está em vigor ainda comigo. Ou já está em vigor? Ainda não está em vigor. Na verdade, vamos explicar bem tranquilamente para os hóspedes e para os hotéis. Já existe uma regulamentação da Secretaria, do Ministério de Turismo, que define diárias, define regras para diárias. O que aconteceu agora foi que foi criada uma portaria de número 28 de 2025, que trouxe um esclarecimento maior para essa regra que já existia. Essa portaria ela vai entrar em vigência em dezembro desse ano, então ainda não está vigente. As regras, em geral, já estão vigentes. O que mudou principalmente? Qual foi a principal mudança? A gente pode falar de outras aqui, se vocês quiserem, mas a principal mudança que foi trazida por essa portaria 28, que é o que está aí no mercado, no burburinho, todo mundo achando que é um problema. A quantidade de horas de uma diária. A portaria ela deixa bem claro que toda empresa de hotelaria, enfim, pousada, e aí vai, hotel, motel, o que for, ela tem que garantir uma diária mínima de 24 horas. Isso é o que veio diferente da portaria. E que pode ser usado até 3 horas dessas 24 horas para limpeza. Então, o hóspede tem que ter a garantia de que ele vai ficar no recinto, no aposento, no quarto, pelo menos 21 horas. 3 horas podem ser usadas para limpeza. Isso é a grande mudança, é a grande regra de compliance nova que foi trazida por essa portaria. E qual a dificuldade nisso, você que é gestora? Hoje, Lília, é a dúvida que gera para com o cliente, porque como ela chegou para os hóspedes, muitos deles já vieram até entrar em contato com a gente. Preocupados, né? Preocupados ou em cima da seguinte questão. Eu vou entrar no hotel às 19 horas, então eu tenho 24 horas para ficar no quarto? Não. Aí né? a resposta é não, porque a hora que o cliente entra não é especificamente o horário regulamentado do start 0 para o check-in. É horário definido pelo hotel. Então, o hotel tem que definir o horário dele de check-in. Se ele define, por exemplo, que o check-in dele é às 14 horas, como o Dr. Vitor falou, ele tem 24 horas até o outro dia, menos 3. Então, o check-out dele tem que ser, teoricamente, até às 11 horas do dia posterior, para que o hotel possa fazer a limpeza para que o próximo hóspede possa entrar no quarto de uma forma segura, né, de uma forma adequada. Mas na prática, então, isso não teve alteração? Sim, na prática, basicamente todo hotel já funciona dessa forma.
Porém, tem alguns hotéis, que acho que até o Vitor até colocou como exemplo, que às vezes fazem check-in, por exemplo, às 17 horas, e aí faz o check-out ao meio-dia. Então, a regra, ela veio para regulamentar. Mas aí já é abuso demais do hoteleiro aí. Mas existem situações, eu comentei com a Grazi antes, a gente estava conversando, o ponto principal, que eu acho que a Grazi deixou bem claro, é exatamente isso. Não é a hora que o cliente entra no check-in que define as 24 horas, é a hora que o hotel estabelece. E aí a gente volta para o compliance, ou seja, se o hotel tem estabelecido o horário de check-in e check-out, isso tem que estar claro para o cliente. Pode até, normalmente existe essa regra, olha, o check-in é tal horário, a partir desse horário, a qualquer hora pode entrar, pode haver um limite. Então, vamos colocar como exemplo aqui, um hotel que estipula, no exemplo que a Grazi deu, o hotel que estipula que eu check-in às 14. Ele deve colocar em todos os locais de divulgação, repito, site, aplicativo de reserva, recepção, enfim. No e-mail de envio de confirmação, isso é importante, e-mail de confirmação de reserva, deve estar dizendo o seguinte, olha, a reserva começa às 14 horas. O cliente pode chegar até que horas? Porque aí tem duas questões. Primeiro, se o cliente opta por chegar depois desse horário, o cliente está optando por perder reserva. Mas está bem claro que não é horário Não é de as 24 check-in. horas que vão começar a hora que ele chegar. Segundo ponto, o cliente pode, por exemplo, chegar meia-noite, chegar 2 horas da manhã, o hotel pode também estipular um momento em que ocorre o no-show, ou seja, a partir de tal hora não vai ter mais aquela reserva porque o hotel já passou, isso pode acontecer. Então, tudo isso entra naquela palavra difícil que você falou, que é o compliance, ou seja, tudo é a transparência. Mas, como a Grazi falou, o importante é isso. Tem hotéis, por exemplo, que fazem isso. Eles começam o check-in às 17 horas e o check-out vai até meio-dia. Por quê? Porque muitas vezes são hotéis muito grandes, demandam muito mais tempo de limpeza, então precisam de mais disponibilidade do quarto para limpeza. O que a portaria 28 trouxe é que a limpeza tem que se limitar a 3 horas. Então agora os hotéis têm que se adequar. Se você precisa de mais de 3 horas para fazer a limpeza de quartos, você vai ter que mudar isso porque o seu cliente tem direito a 21 horas, pelo menos, de estadia. Amplia a equipe, dá seus pulos, né, Grazi? Sim. E o mais importante de todo esse aspecto é a transparência para com o cliente. Então, ele chegar no hotel, ele saber que aquele quarto está disponível dele desde o momento que foi contratado por ele, seja às 15, seja às 14 ou seja às 17. Então, a partir daquele horário, o quarto vai estar disponível para ele. Se ele entrar 10 horas da noite, por exemplo, o hotel ele não vai alugar aquele quarto para outro hóspede, para outra pessoa. Então, ele está sempre disponível para ele a partir daquele momento. E o check-out, fazer o check-out de uma forma também ter a transparência para com o hóspede, para que ele possa sair dentro do horário estabelecido, para que o hotel possa fazer a limpeza do quarto, para que possa receber o próximo hóspede. Então, de certa forma, essa portaria, então, ela beneficia o cliente, mas também a hotelaria, porque colocando essas regras, né, tem que se adequar, né? Porque também não é justo você chegar para uma hospedagem, só pode entrar às 5 da tarde, e sendo que você tem que sair no outro dia ao meio-dia, não é justo com o cliente. O objetivo da regulamentação não é beneficiar um ou outro, é exatamente criar Fazer uma o que é regra para certo, que né? os dois tenham direitos, né? O que a gente vê no dia a dia da hotelaria é que, primeiro ponto a gente já falou aqui, que alguns hotéis colocam regras de check-in mais tardias, então acabam que não garantem essas 21 horas, e isso tá agora definido. Outra questão que a gente estava conversando lá fora, até para proteger os hotéis nesse caso, são hóspedes que não respeitam o horário de check-out. Então, exatamente por talvez não haver essa informação, essa definição antes, o hóspede chega às 10 horas da noite e, como ele chegou muito tarde, ele quer ficar um pouco mais. E aí o check-out dele é meio-dia, ele fala, poxa, eu só cheguei às 10 horas da noite, usei aqui o quarto por poucas horas, então vou ficar um pouquinho mais. O hotel não vai me obrigar, não vai me escorraçar do quarto. De fato, o hotel não pode. Vai cobrar outra diária. Mas Sim. aí novamente, tem o direito de não cobrar é? outra diária a partir daquele novamente horário é o definido. compliance. Tem que Exato. estar estipulado isso no Se contrato. houver tudo bem explicado, né? Se Sim. tiver explicado, não. Tem que estar explicado que se o hóspede passar, vai cobrar meia diária. Alguns hotéis já vi cobram meia diária, outros cobram uma diária, e vai muito do hotel, da capacidade do hotel, né? Cada hotel tem a sua estrutura. Mas, repetindo, isso tem que estar bem definido. Isso tem que estar no e-mail de confirmação, isso tem que estar no contrato
que vai ser assinado muitas vezes, né? Muitos hotéis, na hora em que o hóspede faz o check-in, pedem que ele assine na hora, então isso é feito. Ou se manda um contrato online, o hóspede assina online, também tem que estar isso no contrato. Além Isso que dessa, muda. a gente falou dessa portaria porque é o que chamou mais atenção, né? A gente Sim. viu, inclusive, muita discussão nas redes sociais dessa questão, se eu chegar às 7 da noite eu posso, né, ficar até o outro dia às 7 da noite? Não, né? Agora a Não. gente entendeu que não, que a gente tem direito, como cliente, a 21 horas de hospedagem. Mas a partir do horário definido de check-in do hotel. hotel. Do hotel. Não é do momento que o cliente chega no hotel. Porque o quarto, sempre lembrar que ele está disponível para aquele cliente desde o horário definido. Então, se ele chegou às 21 horas, 19 horas, né? Mesmo que seja 21 horas, tem que ser a partir As do horário. regras estabelecidas Ser bem claro, né? Porque isso é importante. Até além de estar tudo documentado, doutor Vitor, também acho que a recepção também, a nossa recepção precisa estar esclarecida em relação à situação. Porque vai ter dúvidas, né? Que a portaria ela vai entrar em vigor a partir, acho que 17 de dezembro. Então, é um período de alta temporada para os hotéis. É um período onde a gente vai estar recebendo mais pessoas que vêm a lazer, vêm a passeio. Então, às vezes, a pessoa viu na internet, viu a regra e não entendeu. E aí, o cliente, ele, teoricamente, ele não é obrigado a saber tudo ali. Então, a recepção, ela tem que ter esse papel de esclarecer, né? E as pessoas também, doutor Vitor, você falando, elas não leem. Né? Não lê. Então, é importante, eu acho, você ter, não só ter escrito. Mas estava escrito no seu e-mail, estava assim, mas eu vi na internet que é 24 horas e vocês não estão corretos, né? E como é que a gente faz nesse caso, doutor Vitor? Se a pessoa... É complicado. Eu posso te dizer que nós já tivemos situações de hotéis que nos procuraram que foram processados por clientes porque algo estava escrito e o cliente não leu. Isso é muito comum. Regras de entrar com infantil, com criança menor de idade, a pessoa não lê o que tem que levar de documento, chega lá, não leva e não consegue hospedar. Regra de diária. Então, assim, é óbvio que cada hotel vai ter a sua forma de fazer. Se o hotel quiser, por exemplo, colocar vídeos no seu saguão, colocar vídeos no Instagram, né, publicitários, olha, vamos lembrar que o seu check-in é assim, assim, assado. Eu lembro que certa vez eu fui para uma viagem internacional e nos parques que você vai, em Orlando, por exemplo, tem esse tipo de coisa. Você, sempre que vai entrar nos lugares, tem videozinhos das pessoas falando, olha, lembre de empacotar a sua garrafa, lembre de fazer não sei o quê. Talvez isso seja uma boa prática, não é algo obrigatório, mas é uma boa prática. Agora, lembrando aqui uma questão interessante que você falou, e já que você ia perguntar sobre outras questões relativas a isso, que trata da limpeza. Porque a gente falou aqui que a lei, né, a regra veio para beneficiar os dois, ou seja, para regulamentar para os dois, não é para um nem para outro, que ela ajuda o cliente ao garantir 21 horas, que ela ajuda o hotel ao garantir que o cliente não vai ficar fora, mas também já foi muito comum, admito que não sei se é muito hoje, mas acho que pode acontecer também, aquela situação em que o cliente chega no hotel e a recepção fala assim, o quarto já está disponível, só que está terminando a limpeza. Fica ali na piscina, vai ali no restaurante e tal. É comum, muito comum. E não é? E isso também não pode mais. Porque, repito, o cliente tem direito a 21 horas dentro do recinto. Então, a lei estipula que tem um limite máximo de 3 horas para limpeza. Essa coisa de, deu um problema, deu uma desorganização aqui, estamos limpando o quarto agora. Fica ali na piscina, aproveita o barzinho que já vai liberar. Isso pode gerar também um problema com o cliente. Então, vai muito no que a Grazi está falando. Treinamento de recepção e equipe. Tem que treinar a recepção, tem que treinar a equipe para quando acontecer isso, saber contornar, fornecer outro quarto ou cobrar da limpeza. Não pode haver isso também, porque o cliente também vai ter esse direito. Você tocou no assunto sobre crianças, né? Então, o que uma curiosidade até minha, que eu não tenho mais filho pequeno, né? Mas, dentro da hotelaria, se eu viajar com uma criança e ela não tiver identidade, né, emitida, é obrigatório, sim, que apresente a certidão de nascimento, não é? É obrigatório. Nós já tivemos alguns processos sobre isso, por incrível que pareça. É muito comum as pessoas esquecerem o documento. Sim. E nós temos que lembrar que o compliance não só é uma regra organizacional, como de proteção anticorrupção também. E um dos grandes problemas que nós temos no Brasil hoje, inclusive muito divulgado, são a corrupção de menores. Tráfico infantil. Então, é algo muito sério. Hotéis nos questionam o tempo todo sobre isso. A gente tem várias pesquisas e decisões judiciais favoráveis indicando o seguinte: o menor de idade,
ele tem que chegar. Se for uma viagem de avião, dificilmente vai acontecer, porque já no aeroporto já é exigido. E aí é importante deixar claro, quando a pessoa fala, o hotel não vai deixar a pessoa hospedar. Não, a própria companhia aérea não deixa a pessoa embarcar. Se a pessoa for embarcar sem a documentação correta, não embarca. Mas se for uma viagem de carro, de trem, de ônibus, mas enfim... Mas trem de ônibus hoje é exigido. Já é exigido. Pois é, mas enfim... Só de carro, só de carro que não. Então, chegando no hotel, sem a documentação apropriada, não é só sem documentação não, porque tem gente que leva hoje em dia foto. Foto não resolve nada. Tem que ser a certidão de nascimento ou o documento de identidade, porque aí, dependendo da idade da criança, não tem a identidade, mas ela tem que ser original, ou uma cópia autenticada. E aí tem muita gente que questiona, poxa, mas no mundo de hoje não se faz mais cópia autenticada, assinatura digital. Mas tem que ser, né? Isso tem que ser, porque é uma proteção ao próprio infante. O estabelecimento, né? Também. Não, o estabelecimento também, é o infante, né? para não porque ter esse Deus problema. o livre, aconteça alguma coisa. Não pode. E como é que você aceitou um menor sem identificação no hospedagem, e as né? pessoas cometem esse erro e insistem, às vezes criam confusão, e o judiciário é muito tranquilo com relação a isso. Não aceita. Já tiveram algum problema assim, Grazi? Já tivemos. E aí, no caso, o importante é esclarecer, principalmente aos pais, né? Porque, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele precisa apresentar o documento dos menores, o responsável, para poder se hospedar. Então, uma proteção para ele mesmo. Então, eu sempre falo, imagine você se viajasse com seu filho, você gostaria que ele entrasse no hotel sem a documentação? Exatamente. Então, a gente pode trazer essa informação para quem está vindo se hospedar. Então, isso é muito importante. Agora, dessa portaria, houve também mais alterações significativas? Significativas não. A portaria fala muito da transparência, ela fala muito dessa questão da limpeza da jornada. Uma das coisas que a portaria traz e que não é exatamente significativo, mas vai vir a ser e a hotelaria tem que começar a se preocupar, é a parte de registros eletrônicos. A portaria ela menciona a Ficha Nacional de Cadastro, que é uma ficha eletrônica que nem todos os hotéis usam hoje, é difícil de usar, clientes idosos, enfim, não tem muita facilidade. Preenche mais ali no papel, né? Exatamente. E aí tem muitos hotéis que ainda fazem isso. O que a gente precisa só deixar claro que envolve compliance, a portaria, tudo em geral. A hotelaria tem que ficar atenta ao seguinte. Primeiro, se a sua prática é aquela de que quando o cliente chega no balcão, você fornece o contrato para ele ler com dados e assina, está resolvido, Tudo não bem. tem muita dificuldade. Se a sua prática é aquela de mandar por e-mail e pedir confirmação, também não tem problema. Agora, se a sua prática vai ser aquela de mandar documentos para serem assinados digitalmente, isso é uma questão que hoje está sendo problema em todos os tipos de contrato, não é só de hotelaria. Que é o quê? Contrato de compra e venda, contrato de todos os tipos. As pessoas não entenderam que a assinatura digital ela serve apenas para documento digital. Então, tem pessoas que fazem o quê? Imprimem o documento assinado digitalmente e guardam. Aquilo não serve de nada. Às vezes, até tem pessoas que imprimem o documento com assinatura digital, assinam a sua parte à mão e deixam aquilo guardado. Também não serve de nada. Tem que registrar em cartório, no caso, Não adianta, é? exatamente. Por quê? Porque a assinatura digital, ela só serve se ela puder ser verificada. E para ela ser verificada, você tem que ter o documento digital, porque aí você vai no link lá e confirma. Então, isso é algo importante para deixar para os hoteleiros, que é o seguinte, se você for usar documentos que permitam ou que exijam assinatura digital, o documento tem que ser sempre digital. Não adianta imprimir Ou e pedir para 100% assinar, digital ou 100% ou manual. E, obviamente, todo mundo assinando digital. Não dá para uma assinatura digital e outra assinatura comum. Isso não pode. Mas não vai haver uma exigência de que tudo seja digital, não, né? A gente não Então, vive esse tempo ainda, né? Por enquanto ainda não, mas estamos indo lá. Estávamos conversando sobre isso. Essa ficha nacional é uma previsão de uma ficha eletrônica. Sim. Ela não é obrigatória ainda, mas isso é o caminho. Hoje em dia, por exemplo, a maioria das coisas que as pessoas querem fazer em qualquer situação depende de ser do Gov, gov.br. Hoje, praticamente, quer acionar um imposto, quer verificar dívida, tudo é pelo Gov. Então, isso é uma tendência. Ainda não há essa obrigatoriedade nos hotéis. Quem ainda imprime e coloca lá pode fazer, mas é uma tendência. Quer dizer, logo, né, Grazi? Sim, logo. Porque uma questão, eu estava até falando com o Vitor, que tem muitos hotéis, quem já tem um sistema, vai conseguir se adaptar a essa nova regra de uma forma muito mais fácil, né? Muito mais fácil e muito mais prática, né, para o hotel também.
Agora a gente pensa naqueles pequenos meios de hospedagem ou nas pessoas que têm dificuldade com a tecnologia, né? Como é que vai ser essa segunda parte? Então a gente não sabe ainda, mas já está dentro dessa portaria, que é o uso da assinatura digital para poder fazer o check-in, né? O uso da ficha nacional de registro de hóspede de uma forma digital, mas ainda não tem uma regulamentação como é que vai funcionar essa questão ainda. Muitas mudanças e rápidas, né, Grazi? Sim, exatamente. Estou até olhando aqui se esqueci alguma coisa de falar, mas... são muitas coisas, estou verificando aqui. Não, para isso eu acho fundamental assim, esse papel dos Sindhotéis. Sim. Porque a notícia chega e os Sindhotéis têm ali a missão de propagar, né? Com a hotelaria, de levar a informação correta, de preparar, inclusive, o hoteleiro, né, Grazi? Sim, porque você precisa estar preparado para esse novo momento, porque não só hoje, para a gente ter a ficha digital, mas a ficha manual hoje ainda já está muito aquém até do mercado. Então é rápido, mas o mercado já está lá mil à frente. Ele falou, hoje um contrato que você assina, todo ele digital. Por que você ainda entra no hotel, ainda tem que imprimir um papel e assinar? E você tem que escrever então, também. Então, eu acho que isso vem, entendeu, Lilian? Na verdade, ajudar a desenvolver um pouco dessa parte tecnológica dentro da hotelaria, que a gente precisa. Hoje tem lugares, né, não assim... de você só pela íris dos olhos você já tem acesso, por exemplo, entendeu? Então, assim, imagine como vai ter... As fechaduras eletrônicas. Já existe, entendeu? Então, você, assim, vai ter um reconhecimento facial até chegar no quarto. Só que para chegar a isso vai demorar um pouco mais, pelo menos aqui, a parte para poder disseminar essa tecnologia para todos. Quanto tempo de hotelaria já, Grazi? Hoje já são 25 Começou anos. na sua família, né? Na minha família já tem 35 anos de hotelaria. Eu já estou há 25 anos atuando. E quantas mudanças de lá para cá, né? Muitas mudanças, com certeza. Qual a maior dificuldade hoje de se empreender na hotelaria? Você que vem com experiência, né? Você não começou ontem, você já vem ali da família. Qual a maior dificuldade hoje? Eu acho que assim, acho que a dificuldade é a mesma de sempre, na verdade. É o dia a dia, você saber lidar, né, com o hotel, lidar com pessoas, né, compreender as pessoas, você ter essa questão de trazer as regras claras para com o cliente, para com o seu colaborador, quem está trabalhando com você. Então, acho que a gente se adaptar, de acordo com o mercado, vai entrando as novas regras, novas situações, você está aberto para isso, né? Eles te dão muito trabalho, doutor? Um pouquinho. Eu acho que a Grazi falou bem com relação ao problema de lidar com pessoas. A hotelaria lida com pessoas dos dois lados. Ela lida com pessoas do cliente, ela lida com pessoas dos fornecedores e ela lida com pessoas dos colaboradores. E lidar com pessoas é difícil. Então, você tem problema de todos os lados. Você tem o cliente que esquece o documento do menor e quer entrar de qualquer forma e não quer perder a viagem, não quer perder tempo. Você tem o colaborador que não aceita certas regras e aí quer reclamar, acha que não está legal. Ou que, enfim, vai dar um trabalho diferente. Você tem o fornecedor que não entrega. E agora vai ter o cliente, vai fazer o check-in, acho que vai poder ficar 24 horas. É agora o novo vai poder ficar 24, vai chegar meia-noite no hotel, vai dar agora nova regra. Dia, e aí, assim, eu acho que a gente está preparado com a informação, acho que na recepção, às vezes até ter um token, um horário definido, com informação. Mas essa questão do vídeo que o doutor falou é muito importante mesmo. Assim. E esclarecedor, e as pessoas... absorvem mais a informação quando ela está num vídeo do que... Hoje em dia o vídeo pessoa tem preguiça de ler, né? Todo mundo tem preguiça de ler. É. Por isso que eu digo, talvez, eu não digo nem um totem na recepção, que às vezes é uma coisa muito cara, mas colocar no Instagram, que todo mundo olha o Instagram hoje em dia, as pessoas vão ver um médico, vão ver um hotel, eles vão no Instagram, não vão nem quase mais no site, né? Mas enfim, no site, colocar um videozinho institucional de apresentação das regras, acho que vai longe. Eu acho até aproveitando esse finalzinho do tempo que a gente tem aqui, que o nosso tempo está acabando, eu vou aproveitar. Vamos fazer um videozinho. Olha para aquela câmera ali, doutor, e fala Olha só, não, estou te pegando, uai. Você é advogado, tem que saber sair das situações aí. Tá, só improvisar. Para dar um recadinho assim bem objetivo para esse cliente que acha que vai usufruir do que não pode. Do que não pode. Então, o que o cliente tem direito hoje ao hospedar-se no hotel? Ok, vamos lá então. Vamos improvisar. Isso aí. Se você vai se hospedar em qualquer meio de hospedagem, em qualquer lugar do Brasil, você tem que saber que a sua diária vai começar no momento em que o hotel definir. Então, verifique bem no contrato, na confirmação de reserva, no e-mail, onde for que você contratou o hotel, no WhatsApp,
qual é o horário que a sua diária começa. Isso é importante para você. Você pode chegar em outro horário, mas a sua diária não se inicia quando você chega, e sim quando o hotel define que inicia. E o hotel vai ter que definir também a hora em que essa diária termina, que é o horário do check-out. Importante, se o hotel não te garantir pelo menos 21 horas entre check-in e check-out, você pode reclamar, pode questionar, mas mais importante, deu o horário do check-out, saia do aposento. Não fique, não insista, porque você estará errado e vai pagar mais diárias. Arrasou. Deu pra convencer? Deu pra convencer? Mas se ele quiser ficar mais dias, né? Só ele aumentar o contrato dele, informar na recepção, ele né? no hotel, aí eu não tenho mais o advogado que falar, aí ele combina. Aí o advogado até corre, né? É isso aí. Olha só, gente, era isso que a gente precisava, né? E esclarecer essa portaria, essa nova regra. E passar, né, para a hotelaria e para o cliente também. Esse recado, doutor, aí foi fundamental. Para a gente já disparar isso. Olha só, o seu direito é esse. Você tem 21 horas, mas o compliance é o que vale, né? É o que vale. Agora eu já transparente. aprendi. Só não precisa o cliente aprender a falar essa palavra, não precisa aprender a falar compliance. Eu não vou aprender nunca. Eu vou ler a semana que vem e vou ler diferente. Compliance. Ok, tá? Entendido agora. Que toda hotelaria fique atenta ao compliance. Sim. Que é a informação que tem que chegar ao cliente Essa da é a maneira mensagem mais do clara e Sindicato 10. transparente. Essa é a mensagem do Sindicato 10. Atenta ao compliance, as regras, cumprir e, principalmente, transparência nas informações. Obrigada, tá? Nada, obrigada a você. Adoramos receber vocês aqui. Lembrando que Cindy Hotéis comemorando 80 anos, né, Grazi? Sim, bastante tempo. É uma história, né? Sim. Tantos que passaram, tantos estão e muitos Sim. virão. É isso aí. Mas segue aí firme no propósito de fazer o melhor pela hotelaria. Tá bom. Obrigado pela Especialmente do oportunidade de Espírito estar aqui Santo. também. Obrigada aí. Obrigada. a Até a vocês, tá, próxima. gente? Até a próxima, tá, gente? Tchau. Obrigada, abraços.